Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. O ministro da Educação será empichado? Vamos tentar entender e ver que as coisas não são realmente o que parece. Vamos tentar entender esse contexto político e se realmente existe a possibilidade do nosso queridíssimo ministro da Educação ser empichado. Então, logo de cara aqui, é preciso dizer que o ministro não está nem um ano no cargo, né? Na frente do MEC, do Ministério da Educação, de uma das pastas onde tem o maior orçamento da União, onde realmente toda a esquerda está lá, aparelhada. Existe sim, né, de 600 mil cargos no governo federal, 300 mil cargos concursados de carreira, carreiristas, estão dentro do MEC. Então, é realmente um ministério muito aparelhado que a esquerda está lá dominando e ele tem que passar por todas essas dificuldades e não tem sido fácil, mas o ministro é casca grossa e está indo para cima, né? Vai entrar Uber, realmente está funcionando. Então, o que eu queria falar com vocês é que tudo começa ali com uma comissão externa de acompanhamento do MEC, uma comissão permanente que fica toda hora ali vendo os atos do ministro, e essa comissão é liderada por Tabata de Amaral, né? Todo mundo conhece aí a deputada Tabata de Amaral. E essa comissão foi lá e fez um relatório final, e esse relatório final redundou então numa petição encaminhada e protocolada na data de hoje ao STF. O que é muito estranho é que eles tentam dar motivo para ensejar ali um crime de responsabilidade que está na lei de impeachment, a lei 1079/50, e tentam formalizar essa denúncia por crime de responsabilidade, dizendo coisas assim até sem sentido do nosso ministro da Educação. A parte hilária é que eles pegaram um tweet de um cidadão que estava ali com problema, se eu não me engano, numa prova do Enem, e pediu para o cidadão, deu até o número da inscrição para o ministro, né? Ele pediu: olha, minha filha não está conseguindo ver, uma coisa assim. E o ministro então prontamente respondeu e até mostrou um print ali dizendo que estava respondendo ao cidadão. E eles tiveram a capacidade de desvirtuar tudo isso e dizer que isso poderia ensejar então ou falta de decoro ou um crime de responsabilidade. Até agora eu estou sem entender o motivo desse tweet fazer parte ali da petição endereçada ao STF. Uma petição simples, né? 21 páginas é simples, porque só para colocar quem assina, nomear os que assinam, que encabeçam tudo isso, já leva, né, um bom espaço. Então, uma petição um tanto, ao meu ver, bem mequetrefe, e não consegue, né, demonstrar que o ministro está cometendo ali um crime de responsabilidade que ensejaria assim seu impeachment. Então, minha resposta, já logo de cara, embora eu quero que vocês continuem aqui porque a gente tem muito para falar a respeito disso, é que não, muito provavelmente o ministro não vai ser empichado, não. E vamos então falar das coisas, porque essa petição em síntese é um chororô da esquerda, um chororô de quem não atura, de quem não está aguentando, quem ainda não entendeu que o Bolsonaro é o nosso presidente e é assim que funciona a democracia, né? Vão ter que engolir e aguenta o chororô, que o choro é livre. E a gente precisa entender a condição desses 25 parlamentares. O que é legal a gente falar, vamos começar então falando da própria Tabata Amaral. Tabata Amaral é uma deputada federal que ela foi financiada por Lehman, Fundação Lehman. Essa Fundação Lehman levou a Harvard, e essa Fundação Lehman é um dos homens mais ricos do Brasil e tá lá, né, tipo o Jorge Soros brasileiro. Ele sempre está envolvido na política, eles querem, tem sim uma intenção de controlar a política, então eles formam essas pessoas para essas pessoas fazerem exatamente as coisas da agenda que eles defendem. Isso é muito interessante do ponto de vista que é tudo pré-feito, né? Uma coisa formalizada com antecedência, é uma estratégia ali que já foi condicionada por esse pessoal que tem sim totalmente a ver, tudo a ver com a agenda globalista, com os interesses dos globalistas. E o que é interessante também é que a gente vê que tanto o Alexandre Frota quanto a Tabata Amaral filmaram lá aquele circo todo de levar essa petição, de protocolar essa petição no STF, e você vê Alexandre Frota falando: olha, estou ao lado de Tabata Amaral e pipipi, e
Quando a Tabata vai mostrar a mesma cena no Twitter, ela faz algo absurdo, ela corta e deixa só ela. Talvez a Fundação Lehman não gosta muito ali do Frota, porque a Fundação Lehman é aquela que fala: eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu tenho um discurso moderado, vamos ter sensatez, vamos dialogar. É essa aí, essa Fundação Lehman, é isso que são os ideais deles, né? Então eles querem dizer que eles não são nem de esquerda nem de direita, que portanto eles são a voz que é sensata. E a gente sabe que não é nada disso, bem pelo contrário, eles têm interesse sim, o interesse deles está muito mais vinculado à própria esquerda, tanto que Tabata Amaral é uma deputada do PDT, o partido do Ciro Gomes, o Ciro das massas, o Ciro lá que prometeu coisas absurdas na época de campanha presidencial, e também tem assim uma figura ilustre no PDT, a senhora Dilma Rousseff. Então, Tabata, fica um pouquinho complicado, eu sei que você votou ali a favor da reforma da Previdência para ver se salvava, para ver se você conquistava ali a cabeça de alguns liberais, mas não dá, porque assim, o liberal que é bom é o liberal que está no contexto inclusive conservador, então é o liberal que ele não aceita tudo, né, pela economia, a favor da economia, ele não vai negociar valores. Tabata, você está um pouquinho perdidinha, Fundação Lehman está escrachando para que veio e você está cumprindo a agendinha. É basicamente isso que eu tenho para falar da Tabata Amaral. Agora é importante a gente entender que o contexto todo, né, eu já avisei para quem acompanha no canal, acho que foi na live que eu fiz domingo, eu havia dito sim que os canhões iriam ser mirados para o nosso ministro da Educação, o Abraham Weintraub, porque existem muitos interesses. E não foi tão forte isso que já no final da semana passada o próprio Maia estava dando declarações numa palestra que ele fez aqui em São Paulo para o Petit Suisse. E ele estava lá falou que o ministro da Educação, ele era muito mal educado, que ele fazia as crianças sofrerem, deu declarações assim absurdas para o meu entender, porque o Maia, ele é meramente o presidente da Câmara dos Deputados federais, né? Mas ele acha que ele é o primeiro-ministro, então ele passa um pouco da medida, ele está falando ali que o ministro está causando grande sofrimento às crianças, e fica uma perguntinha que eu quero fazer tão carinhosamente ao Rodrigo Maia. Querido Rodrigo Maia, por favor, por obséquio, por gentileza, me explique como é que o senhor coloca que nossas crianças estão sofrendo nessa conta se o senhor não está olhando para o que importa no momento, que é a própria economia, e a gente está tentando enxugar gastos, e o senhor usou, só no ano de 2019, o senhor usou 218 vezes o avião da FAB, para cima e para baixo, viagens nacionais e internacionais, com sei lá quem no avião. Então, só esse custo, né, o custo da movimentação de combustível e tudo mais que precisa fazer uma viagem, levantar um avião, o senhor fez 238 vezes e tem a cara de pau de dizer que o nosso ministro, por falta de decoro, está ofendendo as nossas crianças. Ah, caro deputado, isso chega a ser cômico, para não dizer que é trágico, porque realmente isso não é pertinente à sua esfera. Fica o senhor pertinente ao que o senhor é. O senhor é realmente somente um deputado federal que teve ali o grande benefício de ser presidente da mesa do Senado, né, presidente da Câmara. O que é interessante aqui é que o Rodrigo Maia, ele está bem chateadinho com o nosso ministro da Educação, porque o nosso ministro da Educação, dia 23 de dezembro do ano passado, demitiu o gestor do FND, do Fundo Nacional da Educação, que era o Rodrigo Dias, que era apadrinhado por Rodrigo Maia DEM, né? Preciso sempre lembrar que Rodrigo Maia serve aos senhores do partido DEM. E ele demitiu ali o Rodrigo Dias, o nosso ministro, porque ele estava à frente do FND, do Fundo Nacional de Educação, cujo orçamento é mais de 50 bilhões de reais. E esse orçamento todo, ele funciona assim: quando as prefeituras precisam de algo, né, na educação das prefeituras municipais, solicitam verbas. Então, em ano eleitoral, onde vai haver realmente eleição municipal para prefeito, é muito bom estar à frente desse orçamento. Mas não deu, o nosso ministro percebeu e tirou o Rodrigo Dias. Mas quem é Rodrigo Dias? Rodrigo Dias, ele é
é irmão de Alexandre Baldi. E quem é Alexandre Baldi? Alexandre Baldi é o nosso, aqui em São Paulo, secretário de Transportes do governo Dória, do governo de São Paulo. Ou seja, então, Rodrigo Dias é irmão do Alexandre Baldi. E o Rodrigo Dias é apadrinhado do Rodrigo Maia. Ah, então tudo se junta. Entendi, dá para entender muita coisa. Então, o Dória, dá para entender assim, o Dória contratou alguém cujo irmão estava lá na frente da pasta do FND, do Fundo Nacional de Educação, que agora foi demitido. Ah, tá. Então é por isso também que Jovem Pan, que, né, tá ali com verba pública do governo federal, do governo aqui de São Paulo, não federal, do governo estadual daqui de São Paulo, tá com a verba, né? Tá com aquela linha de crédito que eu falei semana passada. Então dá para entender. Ah, e tem a Globo também. A Globo tá querendo queimar o ministro da Educação. Sim, porque tudo isso favorece lá no MEC. É preciso que vocês entendam, que vocês saibam que está tudo aparelhado. Existe sim o interesse de grupos poderosos que estão à frente das nossas universidades e eles têm ali a hegemonia de discurso e mais do que isso, eles têm o mercado, né? São poucos, não existe concorrência verdadeira dentro do MEC. Então é preciso sim botar o dedo na ferida e falar que o MEC existe isso, né? Tem as fundações ali, todas as universidades que brigam pelo mesmo peixe, pelo mesmo osso, pelo mesmo tipo de poder. Então era isso que eu queria falar em relação ao Maia, que ele sim estava defendendo interesses individuais, mas também interesses um pouco macro. E o que é importante falar também é que eu não vejo algo que realmente o ministro tenha feito que seja ali crime de responsabilidade. Estão forçando realmente a barra, estão querendo ali trazer uma narrativa de que o ministro é isso, que o ministro é aquilo. Inclusive também acho bem estranho falarem da falta de decoro do ministro, porque o ministro ele responde prontamente, ele fala aquilo que o brasileiro quer falar. Ele é o estilo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro também é assim, é casca grossa, fala mesmo para a imprensa. O ministro também. O ministro fala muito bem com os jovens, tem ali um diálogo muito bom e isso incomoda demais os esquerdistas, porque ele não é politicamente correto e, portanto, ele não está ali naquela hegemonia de discurso, ele entende muito bem de guerra cultural, de marxismo cultural e está batendo de frente. E coisas muito boas o ministro tem feito. E a gente precisa aqui falar sobre elas também, que ele não é só esse apanhado aí que estão falando dele. Ele conseguiu ali o aumento de 12,8% do piso salarial dos professores. Há quem critique, mas é um avanço, é muito importante esse tipo de aumento. E também ele conseguiu, que eu acho que é até o mais importante, a mudança dos livros do MEC. Então os livros do MEC esse ano já foram produzidos com um conteúdo que não tem aquele viés da esquerda, que não tem aquelas coisas absurdas. Até num livro do próprio MEC havia ali enaltecendo a figura da Tabata Amaral, uma coisa um pouco estranha. Então essas coisas todas que a gente já viu que tem sim na educação. E o ministro fez uma revisão e propôs um novo material. Esse material já rodou nas gráficas e é o que nossas crianças vão receber esse ano, que vai redundar sim em níveis melhores da educação, eu não tenho dúvida disso. E também o que é muito interessante é falar que o ProUni, que é a bolsa ali para as universidades, tem um recorde de oferta na história. Então, o ministro Abraham fez realmente um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho, foi conversar com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, através de tweet, através de posturas, também manifestou apoio ao ministro Abraham. Então, é importante saber que o ministro Abraham e Bolsonaro caminham juntos. E para quem não sabe, eu também mencionei, mas é bom deixar essa informação, o ministro Abraham foi o responsável para fazer o projeto, o plano de governo Bolsonaro. Então ele sabe de detalhes, não é tão fácil assim derrubar o Abraham. Assim como também ele tem o irmão Arthur, que é uma excelente pessoa, um excelente advogado, está ali também sempre dando assessoria. Então é assim uma dupla de irmãos muito forte, que são fortes realmente por
estarem no mercado e terem muito preparo acadêmico. Então eles juntam um preparo acadêmico com o preparo da experiência. São pessoas experientes que estão prontos para lidar com essa esquerda aí um pouco sórdida, que anda rasteira, que às vezes não quer mostrar que é esquerda, que fala que, como Tabata, né, que ela fala que ela não é nem de esquerda e nem de direita, e no fundo não é isentona nem nada, porque também isentão beira o muro, e o muro pertence a quem? Como já diz aquela piadinha, o muro pertence ao diabo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Por favor, compartilhe essa informação de que essa petição foi protocolada no STF, mas uma petição rasa e que não demonstra nenhum crime de responsabilidade que o ministro da Educação tenha realmente cometido, e que vai ser um grande embate. Não é um embate jurídico, é um embate político, e a nossa pressão faz muita força nesse sentido. Então eu manifesto aqui também a minha força, o que eu posso fazer, e eu peço para que fica o Weintraub e todos juntos com o nosso ministro Weintraub, que eu vi que são as duas tags que subiu aí nas redes sociais. Ministro, receba meu carinho, minha admiração, meu apreço, porque está fazendo um bom trabalho e não é fácil peitar esse pessoal da esquerda. Conte conosco, divulguem esse vídeo, pessoal. Até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, pessoal. Beijos e fiquem com Deus. Beijos!